Gente, vai começar a nossa mesa, mas primeiro eu quero agradecer de novo a Ellen e a Anne. Ana, por estar tudo super funcionando. O Bully querido, que está filmando, super parceiro. A gente chama ele, ele vai, faz, acontece. O Joe, que está aí também com ele. Muito obrigada por toda essa equipe, todo mundo que está fazendo funcionar e acontecer. Então, agora começa a nossa mesa sobre parentalidade e psicanálise. E primeiro eu gostaria só de lembrar que hoje também é a celebração do encerramento do curso da turma de 3 anos, que fez uma aposta... Todas no divã, maravilhosas no divã. E também da turma de 2 anos, que também está se formando aqui, porque a gente fez uma aposta diferente, a gente explicou muito. Então, para quem ficou com a gente esses 3 anos, enfrentou toda a pandemia, para quem está com a gente esses 2 anos, para quem está chegando agora, a turma que está encerrando o primeiro ano, mas também despedir de vocês, agradecer muito pelas contribuições, tudo que vocês fizeram a gente pensar, tudo que vocês contribuíram mesmo para o campo de pesquisa, e vão continuar contribuindo, eu espero, e outros espaços nos quais a gente vai se trombar. Eu sempre digo que o Instituto Gerar é um instituto excêntrico, a gente não quer fazer igrejinha, não quer prender ninguém, a gente quer que as pessoas circulem, mas circulando, dando a volta inteira, a gente se reencontra. Então, voltem, vão, porque isso que faz esse espaço ser tão gostoso, tão horizontal e arejado, né? As outras instituições estão convidadas a circular, a fazerem encontros com a gente não quer prender ninguém, né? Então, quem está indo para voltar de um outro jeito, e é isso. Então, agora a gente começa a nossa mesa com a Daniela Tepperman. Tá ligado? Tá. Põe óculos, tira óculos. Olá! É um prazer estar aqui hoje. Diria que é a primeira vez que eu estou desse lado. Eu frequento bastante esse cinema, mas nunca tinha visto daqui. E nem visto esses divãs com... Enfim, da próxima vez eu vou sentar aí. Eu resolvi chamar esse trabalho de outros cuidadores, outras cuidadoras na criação das crianças. Tá bom o volume? Tá? Como é que fala em show? Eu estou ouvindo aqui eu 2 vezes. Bom, vou fazer alguns apontamentos, trazer algumas ideias. Já tenho certo que algumas questões vão restar, porque elas vão restar, e outras porque o tempo é bem curto que a gente tem hoje. Então, vou trazer alguns pontos para discutir na via do que eu tenho pensado aqui nos nossos temas de estudo. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, enfim, os que são alunos da pós já estão bastante familiarizados, é a ideia de que na psicanálise a gente pensa a família numa via totalmente oposta à ideia de um ideal, de uma consistência. A gente pensa numa via de, conforme o Lacan formulou na nota sobre a criança, que é um texto que nos causa, é curtinho, mas é impressionante quantos autores se detêm ali. Outro dia eu brincava que a gente quase reza a nota, então acho que a gente precisa prestar atenção nisso, termos com os quais a gente foi ficando muito familiarizado e talvez parou de pensar neles e ver que furos tem ali. Então, acho que é uma primeira marca que eu queria deixar aqui, é que a nota produz restos, e a gente vai precisar trabalhar com eles. Um deles, vou falar rapidinho, porque eu não vou falar hoje, é a ideia do fracasso das utopias comunitárias, né? O Lacan começa a nota falando disso, e a gente vai ler os comentadores e encontra diferentes leituras, não é? A propósito do livro Freud no Kibbutz, que o Paulo Sérgio traduziu, eu vou fazer um texto junto com a Ilana sobre isso, não é? Pensando nessa ideia do fracasso das utopias comunitárias que o Lacan acena ali, e o quanto talvez eles nos atrapalham na via de pensar lugares comunitários para o cuidado, sem perder de vista o que é singular. Então, na nota sobre a criança, o Lacan fala da família como resíduo, né, como o mínimo necessário para que haja sujeito. Então, localiza a família como resíduo.
Então, é fundamental o que resta, o que fica dessas experiências, dessa primeira experiência, o que fica como irredutível. A gente pode dizer que a família, então, é o espaço primordial onde se instala a pergunta sobre o desejo do outro. Me interessa aqui com vocês pensar outros lugares, outros cuidadores nos quais essa pergunta sobre o desejo do outro pode se instalar, para além da família. Isso é importante porque a gente acaba nomeando e entendendo a família como um modo normalizado e hegemônico de criar crianças. Então, minha pergunta é sobre outros lugares. Na verdade, não é uma pergunta sobre outros lugares, é uma tentativa de formular melhor, de ser mais preciso sobre o que pode acontecer nesses outros lugares. Aí, eu gostaria de falar da Cláudia Fonseca, é uma antropóloga radicada no sul do país, e as pesquisas dela, nesse momento, têm sido bem importantes para a gente pensar. Ela circulou entre nós, me parece que traz elementos muito importantes para a gente voltar para as particularidades, para a especificidade da psicanálise. E algo que me chamou, tem 2 pontos que eu vou trazer dela hoje. Um primeiro é que ela fala de outras normalidades na criação das crianças. Ela descreve a circulação de crianças, ela localiza isso no sul do país, que é onde ela mora, onde ela pesquisa. Esse modo das famílias funcionarem. A gente sabe que ao longo do nosso país tem muitas outras, ela usa essa palavra, normalidades, acho que não é uma palavra, é uma palavra que pode fazer ruído, mas é o nome que ela deu, então eu preciso seguir com ele. Quando ela diz de outras normalidades, então, ela tem um vídeo que chama Ciranda Cirandinha, vocês vão encontrar, que são entrevistas a crianças, a mães adotivas, vizinhos adotivos, numa perspectiva de informalidade e o modo como eles vão nomeando esses lugares e como as crianças vão nomeando esses lugares. Acho que um dos pontos que para mim foi mais marcante é quando ela descreve, então, essa prática numa perspectiva que vá numa contraposição, numa direção inversa à ideia de que seria um sintoma da desorganização familiar. E a gente bem sabe como que aquilo que escapa à norma, rapidamente no campo da família, enfim, em todos os campos da família, que é o nosso aqui, se converte numa perspectiva de insuficiência ou de carência. Então, ela propõe outras normalidades, tão complexas e ruidosas como pode ser a família, mas um modo de pensar que essas outras normalidades não precisam estar referidas a um disfuncionamento. O famoso a família desestruturada me parece que fala muito disso. E ela diz que ela, nessas pesquisas, ela encontrou muito mais crianças que referiam as experiências delas de um modo satisfatório do que crianças ressentidas. Não é? Então, ela vai dizendo e me faz pensar quanto a gente pode imaginar outras normalidades para a criação das crianças e se isso for sendo apresentado para a criança nessa perspectiva, talvez elas também possam sair desse registro de falta, de insuficiência, para além da falta estrutural, claro. Outras normalidades também me fez pensar que a gente pode seguir tentando esvaziar a consistência da família hétero, cis, biparental, padrão ouro, como diz a Vera. E se a gente pensar como outras normalidades na via da diversidade, talvez a gente também consiga parar de falar em novas famílias para as diferentes configurações familiares. Então, o encontro com a pesquisa da Cláudia Fonseca, acho que é bem interessante para a gente avançar. O terceiro ponto que eu queria trazer eu olhei, achei que estava marcando. Tranquilo. Se eu passar muito, vocês me avisam. Tá bom. Seria o apagamento das cuidadoras que criam crianças nos espaços domésticos. A propósito desse tema, a gente fez o evento no Hub, não é? Com os autores e autoras da Mãe Preta e Objeto de Amor nas Sociedades Colonizadas, o apagamento das babás na história da psicanálise. Acho que esse foi um encontro importante. O texto é muito bacana, ele está disponível online, né?
E ele aponta para o apagamento, então, das babás na historiografia da psicanálise, no romance burguês, familiar burguês, e fala do quanto essas outras cuidadoras são um importante elemento no processo de constituição da subjetividade. Os autores se perguntam ali, então, seria possível uma abordagem do desenvolvimento psíquico sem levar em consideração todas as marcas no corpo, dentro das particularidades de brasileiros e brasileiras? Outro convidado nosso esse ano, que foi o Mário Eduardo Costa Pereira, veio lançar o livro dele, A Erótica do Sono. Ali tem um trecho que chama A Mãe Preta na Tradição Cultural Brasileira. E aí ele vai na mesma direção. Vou falar aqui um trechinho. Ele diz, essa relação tão íntima e fundadora, tão complexa e ambígua, está na base dos processos de constituição das subjetividades e socialização no Brasil. Então, de um lado, a gente tem essa tentativa de apagamento, e do outro, eu queria chamar a atenção, então, para a transmissão desejante de outros cuidadores não parentais na criação das crianças. Outros cuidadores para os quais as crianças podem endereçar essa pergunta sobre um desejo que teve nas origens. Terceiro ponto seria a criação das crianças e a aspiração a um corte limpo. Essa noção de corte limpo é também da Cláudia Fonseca. Ela diz assim, ela fala do corte limpo no terreno da adoção, acho que a gente pode pensar nessa aspiração a corte limpo em vários outros terrenos da criação das crianças. Ela diz algo como, esse movimento o que começou como um movimento de confidencialidade, reservando a consulta de documentos apenas às partes concernidas, foi se transformando em segredo de justiça que impedia a toda e qualquer pessoa o acesso à informação. Com isso, acabou por ser instituído um segredo total e permanente sobre a identidade dos pais biológicos. Ela descreve, então, um corte limpo, sem qualquer pista ou informação, ligando a criança a seus pais ou parentela de origem. Ela fala também dessa tentativa de um corte limpo no sequestro das crianças na ditadura militar. E a gente sabe que essa era uma prática que ocorreu aqui, mas com muito mais força na Argentina, por exemplo. O regime militar se apropriava dos filhos dos desaparecidos, pessoas presas, sequestradas e mortas durante a ditadura, para, sob proteção do sigilo da adoção, apagar suas genealogias e entregá-los limpos em adoção. Ela pergunta, eu também, né, a quem interessa esse corte limpo? A gente tem aqui um exemplo, então, estarrecedor do que se pode produzir em nome do interesse da criança. O interesse da criança servindo como um álibi para práticas violentas, como o sequestro das crianças, o apagamento das origens. Ontem, esse foi um tema que apareceu bastante em trabalhos muito bacanas, que acho que vocês vão ter contato mais adiante, das alunas do terceiro ano. E também tem a Isadora de Simões Souza na revista Traço falando disso. Vejam que essa lógica do corte limpo também opera em relação às babás e à mãe preta. E um tema que a gente não vai trabalhar hoje, mas que acho que a gente tem a enfrentar pela frente, a aspiração ao corte limpo também opera no tema das gestações por ovodoação. A gente tem ouvido, né, que, inclusive, muitas vezes, essa é uma orientação às gestantes por ovodoação. Não é, não interessa, não se preocupe, não é importante, não é? E a gente sabe o que retorna como na via do segredo. Então, a aspiração por um corte limpo, a tentativa de apagamento desses outros cuidadores, parentais ou não, insiste e produz restos. O corte limpo também parece ir na direção de uma aspiração de muitos dos cuidadores que se ocupam ou virão a se ocupar da criança. Famílias adotantes, mães gestantes por ovodoação, mães e pais oficiais diante de babás e outras cuidadoras. Eu me pergunto se o que não estaria na raiz dessa aspiração a um corte limpo também não seria o imperativo de que mãe é uma só. E se mãe é uma só, o resto a gente apaga ou tenta apagar. Porque a gente bem sabe que o resto resta, o resto retorna.
Agora, e do lado da criança, esse corte limpo, como ele pode comparecer? Ele pode se converter numa demanda de apagamento em relação às origens, em relação ao tempo anterior daquela gestão parental. Ao mesmo tempo que muitas dessas crianças testemunham em seus corpos as marcas escritas por meio dos cuidados anteriormente recebidos. Agora, e o limpo? Acho que a gente poderia falar muito sobre esse tema do limpo. Eu vou fazer aqui 2 comentários breves, e porque são comentários que passam aqui também pela nossa história. Teve uma fala da Thaís uma vez, num evento, que ela falou que a família suja a cena da parentalidade. E achei bem interessante, né? Quer dizer, de que maneira a família suja a cena da parentalidade? Quando ela reintroduz, faz furo na pretensão de competência, de asepsia, de eficiência da parentalidade. Reintroduzindo o que é da ordem do sexual, das imperfeições, do excesso e da contradição. Agora, as babás e outros cuidadores sujam a cena da família e da parentalidade, né? Apontam para a insuficiência da família em relação aos cuidados da criança, fazem furo no enunciado de que mãe é uma só, reintroduzem o que é da ordem do sexual nos cuidados da criança de forma bastante incômoda. E, como bem diz a Lélia Gonzalez, é a babá quem vai dar uma rasteira na classe dominante, notadamente porque é ela que transmite o português. Acho que vale pontuar na experiência clínica, imagino que na experiência de muitos de vocês, tanto no atendimento de crianças como de adultos, o quanto esse tema dos cuidados por uma babá, por uma cuidadora, o quanto ele retorna. O quanto a gente recebe crianças em sofrimento porque a babá desapareceu, ou foi mandada embora às pressas, ou os pais rapidamente, pais e mães, procuram fazer uma substituição para não fazer falta. Não é? E muitas vezes essas famílias só se dão conta da coincidência do sofrimento da criança com essa experiência de ruptura ali durante a sessão. Além disso, eu posso dizer para vocês que eu já conduzi tratamentos inteiros de crianças acompanhadas por babás. A babá sustentando as perguntas, a implicação, sustentando do ponto de vista não financeiro, mas de todo outro, esses tratamentos. A propósito desse tema do corte limpo, tem um filme que eu gosto muito, é um filme de 2011, eu tentei reassistir, mas não consegui. Se alguém souber como faz para achar, depois vocês me dizem, que é O Dia em que Eu Não Nasci. O Dia em que Eu Não Nasci. Vocês lembram desse filme? Vai ter um pouco de spoiler aqui, porque senão não dá para trazer meu ponto. Né? O Dia que Eu Não Nasci começa com uma mulher alemã nadadora viajando para o Chile. Essa mulher, então, está fazendo uma... Ela está passando pela Argentina, está ali esperando o voo dela, e ela vê uma cena de acalanto, uma mulher cantando para um bebê. Então, vejam, ela é uma mulher alemã, então essa mulher, mãe, é curioso porque todas as resenhas que eu achei diziam uma mãe cantando para o bebê. Ou seja, não poderia ser outra pessoa que não a mãe, né? Para as pessoas que fizeram ali as resenhas. Ela vê essa cena e ela começa a murmurar, a cantarolar essa canção. A gente vai vendo que ela fica muito tomada com essa cena. Né? E aí corta para a parte spoiler, mas a gente vai saber depois no filme que essa moça, quando criança, teria sido sequestrada e entregue em adoção por uma família alemã. Tem uma particularidade aqui, que é pensar a ideia da adoção por aqueles que foram coniventes com o corte limpo. Acho que isso faz muita diferença aqui, e a gente pode pensar que muitas outras situações de adoção houve esse corte limpo, né? A gente sabe que houve uma violência por parte do Estado, mas nesses casos acho que tem uma conivência mais ou menos explícita em relação a esse corte limpo. Esse filme, né, essa cena mostra, acho que isso que resta numa transmissão, isso que decanta como resíduo numa transmissão, parental ou não, familiar ou não. O meu último ponto, como eu vou de tempo? Tem um tempinho? Tá. O meu último ponto é uma fala da Rosine Lefort, psicanalista francesa, psicanalista de crianças fundamental para
clínica psicanalítica lacaniana com crianças. Ela atendeu crianças institucionalizadas, né, com quadros de hospitalismo. Ela atendeu esses casos, ela publicou 4 deles, mas ela fez esses atendimentos, registrou minuciosamente e 20 anos depois ela publicou. E nesse intervalo ela foi analisante do Lacan. Recomendo a leitura dos casos, são textos difíceis, mas muito importantes. Ela é uma analista central na via de pensar que a psicanálise é uma só, na via de pensar na criança como analisante à part entière. E num dos casos, acho que é no caso Nádia, tem um momento em que ela diz: eu me dirijo a ela com um tu és, 3 pontinhos, né, sem atributo. Essa frase ecoa para mim numa psicanálise, enfim, numa psicanálise com crianças, essa ideia, o modo como ela formula o desejo do analista, um tu és sem atributo. Um desejo em que o fantasma do analista tem que estar tratado, prevenido, né, como diz o Lacan, e que me faz então pensar que a gente formula muito bem o desejo do analista, um desejo prevenido, o desejo do outro materno, mas esse intervalo desses outros, acho que a gente se ocupou pouco deles, né? E aí, talvez a pergunta aqui seja: dá para a gente pensar em relação a esses outros cuidadores nesse lugar de um tu és com atributo? O tu és com atributo, né, que precisa ser feito, conduzido pelo agente da função materna, ele é um tu és carregado, então, de desejo inconsciente, então marcado pela fantasia daquele que conduz esse tu és com atributo em direção à criança. E aí, eu diria para vocês brevemente que, ao longo, enfim, da minha experiência de pesquisa, os temas que me causaram têm sido esses: a adoção, as crianças separadas, família, parentalidade. Um tempo grande pensando no lugar da creche como o lugar dos educadores ou da creche na constituição psíquica das crianças, o lugar dos cuidadores em instituição de acolhimento. E eu me surpreendi recentemente quão pouco eu tinha pensado sobre o cuidador doméstico, para além desse aspecto histórico, por assim dizer, desse apagamento histórico. E bem, no começo desse ano, adoeceu e depois faleceu aquela que cuidou de mim aos 2 anos. E aí eu pude me dar conta, pude nomear o que ela tinha sido, né? Um lugar para mim, um lugar que resta para além da morte dela. Com isso eu faço uma homenagem a essa cuidadora, né, mas também faço um reconhecimento das marcas que um encontro como esse pode produzir. Marcas com uma outra cuidadora. Vocês viram que eu fui vacilando entre outro cuidador e outra cuidadora, porque de um lado a língua nos obrigaria a usar outro cuidador, né, a fazer a concordância. Do outro lado, a gente sabe que esse lugar é eminentemente ocupado por cuidadoras. Mas acho que é a nossa tarefa poder desfeminilizar o cuidado, ou seja, poder falar em cuidadores, homens. E resta como questão, quando os cuidadores homens estão num lugar de cuidado, para além dos seus familiares, para além dos seus filhos, o ruído que isso causa e como a gente vai dar conta disso. Então, eu me pergunto por quanto tempo a gente vai resistir às outras normalidades, né? Por quanto tempo a gente vai reduzir em nomear e reconhecer os outros cuidadores na criação das crianças. É isso. Bom dia. Estava pensando o que eu ia fazer agora para entrar delicadamente depois de uma fala tão emocionante, com assuntos tão brutais que eu tenho para trazer. Espero conseguir fazer uma passagem que não seja muito
desrespeitosa nem grotesca aos ouvidos de ninguém, porque eu venho falar um pouco sobre neoliberalismo, né, a parentalidade e neoliberalismo. E, para isso, eu me coloquei a tarefa de vir aqui hoje pagar uma dívida. Né, uma dívida que eu fiz com o 3º ano e com as participantes do Hub de pesquisa em parentalidade e psicanálise, que seria responder por que a parentalidade. Eu estou lascada. Já adianto, porque a parentalidade é uma pergunta importantíssima, porque a gente monta um curso que tem como objetivo contribuir com a psicanálise com a formação em psicanálise a partir das pesquisas em parentalidade. Mas por que esse tema? Então, eu vou adiantar que eu vou pagar essa dívida, mas eu vou fazer umas bem maiores. Vai ser tipo fatura de cartão de crédito, que você paga o mínimo, só para dizer que você é pagador e faz problemas maiores. E esses problemas maiores que eu vou arrumar para mim e para nós, dizem respeito ao próprio trajeto de resposta dessa pergunta, em que eu fui me colocando a tarefa de entender um pouco melhor o lugar da família e do gênero no neoliberalismo, né? Para entender um pouco esses discursos também tão contraditórios sobre a família que a gente encontra hoje. De um lado, a gente ouve fala sobre que ainda insistem no novas famílias, né? A Dani sempre ressalta isso. Até quando vão falar novas? Né? Novas famílias, que já são novas há décadas, né? E que vem um movimento de flexibilização da legitimação das famílias, de um lado, e um outro discurso que reforça valores tradicionais de um jeito muito surpreendente nos últimos anos, o retorno dessas falas, né? Que vão dizendo não. Né? Não ao gênero, não ao que se chamou ideologia de gênero, né? Essa retórica antigênero, e que vai reestruturando uma hierarquia no núcleo familiar. Esses dois discursos, então, a minha resposta, né, a resposta curta é porque a parentalidade ocupa um lugar estratégico na ascensão neoliberal, para o qual confluem as questões da família e do gênero. E eu vou tentar sintetizar que questões a gente pode aprender daí e como isso traz, acho que, novas questões para a gente pensar a parentalidade na psicanálise e fazer uma psicanálise entranhada na polis. Então, eu vou apresentar 3 vertentes aí desses meus primeiros achados sobre a família na cultura contemporânea, né? Fazer um desvio um pouco para fora da psicanálise para falar isso e trazer questões novas para nós. E com o interesse em apontar que esses dois discursos que sobre a família, eles aparecem como contraditórios, mas eles estão entranhados numa mesma raiz e numa mesma estratégia que os articula. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Pois bem, vamos lá. Então, perguntando o lugar da família no neoliberalismo, eu encontrei 3 coisas, né? A família e o gênero. A primeira é uma hipótese que eu segui aí com a Melinda Cooper, já falei dela em outros momentos, né? Que a família vai se tornando uma categoria estratégica e fundamental para a transferência do amparo público, né, para o âmbito privado. Então, a gente vai vendo um movimento que começa ali no século XX, no começo do século XX, com a ascensão liberal, né, em você começar a reconhecer parentescos, onde eles não estavam reconhecidos, os casamentos e etc., né, e você vê, nos anos de neoliberalização, mudanças muito rápidas, né, nesses reconhecimentos de filhos adotivos e biológicos que são equiparados, de uniões estáveis que vão ganhando critérios cada vez mais flexíveis de reconhecimento, né? Então, você tem no começo, você precisa ter ali na Constituição de 88, uma união de 5 anos com existência de filhos em comum para que aquela união fosse reconhecida como entidade familiar. Depois isso cai rapidamente na gestão do Fernando Henrique, né? Em 94, 96, se eu não me engano. Isso diminui para 2 anos, não precisa mais ter filhos, depois não precisa mais ter tempo, depois não precisa mais morar junto, precisa ser uma união contínua, duradoura, e com o objetivo de constituir família, que é um critério completamente amplo e que permite múltiplas interpretações, que permitem que o Estado vá reconhecendo uniões, de modo a obrigar as pessoas a terem obrigações materiais umas com as outras, né? E isso vai fazendo parte de uma estratégia que desonera o Estado,
Na história dos Estados Unidos, isso está muito mapeado pela Melinda Cooper, como foram transferidos recursos diretos, né, dos cofres públicos, da Seguridade Social, para ações de promoção do casamento, rastreamento de paternidade. Né? Então, toda essa questão do DNA vai entrando nessa... como estratégia para você assegurar, então, quem é o pai de quem, e você vai criando uma moralidade, então, na cultura, sobre de quem é a responsabilidade primária uns pelos outros. Né? A instituição de um laço de dependência fundamental, material, por meio de leis de família e de políticas de família, é uma estratégia agressiva, né, que faz uso de temas e pautas muito caras aos grupos minoritários. Né, e que a gente acabou criando a ideia de um liberal nos costumes. Né, alguém que seria liberal na economia e liberal nos costumes, versus o liberal na economia e conservador nos costumes. Né. Essa é a falsa dicotomia que eu quero poder falar a respeito. Então, esse liberal nos costumes, essa liberdade, suposta liberdade, a gente pode usar aqui um termo da Wendy Brown, que eu acho ótimo, que é a liberdade autoritária do neoliberalismo. Né. Essa liberdade nos costumes, ela é uma pseudo-liberdade, ela serve para afirmar obrigações. Né, materiais, por exemplo, né, você vai ver as legislações asseguram que nos casos de divórcios e famílias recompostas, o provimento material seja feito por aquele que, né, já foi pai da criança ou já esteve casado, enfim, tem uma série de atribuições em torno disso. Esse primeiro ponto é fundamental para que você reduza direitos trabalhistas, previdenciários, etc. Porque, afinal de contas, quem vai ser responsável por um contingente enorme de pessoas em situação de vulnerabilidade que vai emergindo e crescendo conforme você institui modelos de produção, produtividade que visam aumentar o lucro e precarizar a sociedade. O segundo ponto, um pouco mais interessante para nós, vamos dizer assim, diz respeito a uma transmutação no lugar da subordinação de gênero e no lugar do trabalho de cuidados no mundo neoliberal. A gente fez recentemente uma mesa que falou, né, a partir do livro da Maíra Marconde, sobre a importância, né, da gente pensar o trabalho de cuidados. É uma noção aí que vem das marxistas feministas e é fundamental para os nossos estudos sobre parentalidade, para a gente entender como o gênero e a família e as questões do trabalho confluem para a vida das pessoas que a gente atende e que tem trazido inúmeros sofrimentos em relação à parentalidade. A ideia é que a gente possa, a partir dessa segunda vertente, compreender que as mudanças no trabalho, no mundo neoliberal, incidem sobre o trabalho de cuidados. Né? Você tem uma transmutação na forma de trabalho que vai incidir no modo, na criação, na parentalidade, né? E justamente na generificação desses cuidados. Vou tentar apresentar isso de uma maneira sintética. Quando a gente pensa o trabalho a partir do capitalismo, do liberalismo clássico, né, a gente está pensando no quê? E no trabalho reprodutivo associado a isso, que a gente precisa ter um grande número de filhos, um grande número de trabalhadores bem cuidados, bem educados, para formarem um contingente aí, que é uma mão de obra, vamos dizer assim. Né? O que era o trabalho? O trabalho era visto, vamos ver pelos liberais clássicos e pela ideia do Marx, como venda de força de trabalho, né? Venda do seu tempo. E o salário, né, era justamente aquilo que você recebia em troca, enfim, de vender algo muito próprio. O mundo neoliberal ele transmuta o trabalho para uma redução do número de trabalhadores em prol do aumento de produtividade, avanço tecnológico, mudança nos métodos de produção. Ele passa a exigir um trabalhador mais qualificado. Um trabalhador que eles chamam de qualificado, né? Que é um trabalhador que entregue tudo de si, né? Um trabalhador flexível, um trabalhador inventivo, um trabalhador capaz de múltiplas coisas. O Foucault descreve essa mudança de um jeito muito interessante. Quem não tem contato com essa teoria, eu vou fazer uma retomada rápida. Né? Ele vai dizer o seguinte: o salário no mundo neoliberal ele é uma renda. Ele é uma renda, como qualquer renda, a renda é a renda de um capital. Né? E de que capital o salário é renda? Né? Ele é renda dos atributos pessoais do trabalhador, suas competências, suas habilidades, o seu capital humano.
né, apontando aí para a noção de capital humano, que é do Gary Becker, um dos grandes aí, empreendedores do projeto neoliberal. O trabalhador neoliberal, do neoliberalismo, ele é um capitalista. Né? Ele é dotado de um capital humano, ele é um capitalista de si, um empreendedor de si. Né? Então, essa ideia de que acho que a gente pode olhar com Foucault o neoliberalismo como uma racionalidade, né, que é isso que ele nos ensina, olhar como uma transmutação na forma de pensar, de agir, de produzir, né, de produzir valores, formas de vida. Ela transmuta o trabalhador, e isso é um tema importantíssimo para a psicanálise, né? Como surge esse empreendedor de si mesmo, que tem que estar em constante desenvolvimento, que tem que estar calculando suas formas de gozo, tem que estar livre para pensar como ele vai empregar o seu tempo da melhor forma. Isso incide sobre o trabalho de cuidados, imediatamente, porque não basta você ter um monte de filhos, nem cabe no mundo, nem ninguém consegue pagar, mas também porque você não vai ter um monte de filhos bem cuidadinhos, bonitinhos. Você vai investir no seu filho de um outro jeito. Ele precisa desenvolver competências e habilidades para participar desse mundo. E como ele vai desenvolver isso? Qual é o principal lugar da transmissão desse capital humano e da gestão do capital humano? Isso está no texto dos neoliberais ali desde o início. E é amplamente reconhecido. É a família. É o lugar de transmissão do repertório cultural, da capacidade psicológica dos pais de migrarem, da resiliência. Isso é muito visível na clínica, nos modos de cuidado e na vida cotidiana. E tem alguma coisa que é importante a gente identificar desse processo, como ele intensifica a subordinação de gênero. Primeiro, no ponto 1, porque a precarização da rede de cuidados e de amparo social aumenta demandas de cuidado, né, para as famílias. E no ponto 2, nessa segunda vertente, porque se você precisa de um trabalho altamente qualificado, quem vai fazer? Vai fazer, primeiro, quem tem licença maternidade, né, que o nome já te responde quem vai fazer. Segundo, quem ganha menos. Quem é que vai interromper a sua produção ou ter um decréscimo na sua produção para investir ali naquele ser que precisa de tanto investimento? E aqui é importante a gente entender que esse modo de cuidar, esse modo de ver a parentalidade e a criação de filhos, ela não é uma religião. Ela pode ser uma religião também. Aqueles que creem nisso e vão ter uma devoção da sua vida a esse modo de cuidar e achar que isso governa todas as relações e, enfim, os valores da vida. Mas ele não é só uma religião. Ela incide e obriga um cuidado dessa forma porque ela se constitui como um elemento do laço social. Então, se você for ver as políticas públicas, as políticas sociais em voga a partir dos anos de neoliberalismo, elas são todas centradas na noção de capital humano, e o exemplo de maior eficiência desses programas é o Bolsa Família. O que fez o Bolsa Família? Pegou um programa de transferência de renda condicionada, que já era um programa em voga no neoliberalismo aí em outros países, e também no Brasil com os programas do Fernando Henrique, Bolsa Alimentação e Bolsa Escola, que diz, eu te dou uma bolsa, eu ajudo aqui financeiramente, faz uma transferência de renda, e desde que se invista em capital humano das crianças. Então, as crianças tinham que estar matriculadas na escola e ter ações de prevenção à saúde. O que o Bolsa Família faz além disso aqui, a gente vai dar um giro fenomenal, vamos dizer assim. Precisa que a família protagonize um lugar de gestão das vulnerabilidades e competências de cada um dos seus membros. Quem é que e precisa que a família se engaje em ações em benefício de si mesma. Isso está nos textos do Bolsa Família, isso está na prática do Bolsa Família. Quem tem contato com esses programas de acompanhamento da família vai ver que isso é nuclear ali. Por quê? Porque isso faz inclusão social. Esse elemento é um elemento do laço social tão fundamental, que não basta os outros elementos que estavam em jogo ali não são tão eficientes quanto uma família que se engaja ali com sua cria, para que estejam pensando no protagonisticamente, acho que essa palavra nem existe, enfim, no seu próprio desenvolvimento.
Por que eu estou destacando esse elemento? Porque a parentalidade contemporânea, ela escandaliza as gerações anteriores. Eles estão sempre acusados, os pais e mães são sempre acusados pelas gerações anteriores de consumistas, exagerados, frágeis, incapazes de colocar limite nos filhos, incapazes de lidar com as frustrações de seus filhos. Se a gente não entende que esses elementos montam uma armadilha, né, para o sujeito contemporâneo entrar na parentalidade e incorporar em si mesmo esse elemento do laço social, a gente está chamando todo mundo de idiota, vamos dizer assim, né? Ou a gente está apostando muitas fichas na captura do discurso. A captura que o discurso faz, aqui abrindo, já adiantando questões para a psicanálise, né? O discurso faz capturas importantes, a gente vê isso na clínica cotidianamente, a gente poder pensar o lugar dos ideais do nosso tempo, né, a incidência disso. O livro da Vera mapeia brilhantemente o discurso maternalista, né, e a importância, e como isso faz sofrer, inclusive, os religiosos, né, em questão. Mas a gente precisa começar a pensar a parentalidade para além dessas categorias, acrescentar outras categorias, né? A terceira, eu já vou voltar para isso, a terceira vertente que eu ia apresentar, ela está relacionada à introdução desse discurso que reforça a hierarquia, que reforça, né, esse novo patriarcado, aí, vamos dizer assim, por meio do combate a tudo aquilo que aparece como um excesso de democracia, que advém do quê? Das relações de gênero, das mudanças nas relações de gênero. Então, se você flexibiliza a família demais, que é um grande interesse do mundo neoliberal, você estabelecer parentescos, inclusive a revelia dos interesses das pessoas, né, se instituiu, por exemplo, contrato de namoro, que as pessoas vão dizer, eu só estou namorando, não vai, né? É o único contrato em que você não celebra o que você está contratualizando. É um contrato de casamento, contrato de compra e venda, contrato de algo. É um contrato que você faz para dizer que você não está fazendo outra coisa antes que o Estado te diga que você está, né? Então, como esse interesse ele avança ferozmente, né, por conta dele também coincidir com outros interesses muito importantes dos grupos minoritários, como eu já disse, você precisa tomar cuidado, porque isso começa a ficar perigoso para o mundo neoliberal, né? Você criar horizontalidades nas relações de gênero, né? Questionamentos. Então, eles usam de meios autoritários para silenciar essa questão, né? Meios que atendem aos fins que ele se propõe, né? Que é justamente limitar os excessos da democracia e o questionamento aí das hierarquias. Você precisa combater que se fale de gênero nas escolas, você precisa impedir Judith Butler de falar no Sesc Pompeia, né? Você precisa silenciar. Então, essa terceira vertente, ela cria um antagonismo ali com a primeira, né? Com as duas primeiras, de alguma maneira, a segunda já contrapõe um pouco a primeira, mas é um falso embate que se arma. É um embate que se arma como todas as estratégias no mundo neoliberal, que é lançar para o plano do discurso uma discussão, enquanto os seus meios de poder agem insidiosos por outras vias. Aqui a gente precisa pensar a incidência disso na subjetividade. E eu fui me deparando com o fato de que eu vinha trabalhando com as categorias do Lacan estruturalista, do Lacan do simbólico, para pensar a parentalidade e a entrada na parentalidade, né, como vocês conhecem, com todas as inversões e malabarismos que eu já fiz com a função materna, para ser vista por outro lado, a abertura aí de possibilidade de pensar diferentes estatutos do nome, para a gente entender como se assume a nomeação mãe ou pai. Isso me fez parar um pouco para entender que talvez a gente precise trabalhar com talvez essas categorias com as quais a gente vem tratando a parentalidade, desde a clínica de crianças, né, e muito centradas nesse momento do Lacan simbólico, tenham limites aí para a gente pensar os sofrimentos da parentalidade da nossa época. A gente talvez precise explorar melhor como é que o sujeito, sob neoliberalismo, vive, enfim, suas formas de gozo, esse corte abrupto que as mulheres sentem com aquilo que o Foucault chamou do homo econômicos, né, esse empreendedor de si.
que funciona numa certa lógica e que, de repente, essa lógica da liberdade para produzir, para gozar, para calcular, para desfrutar, e que, de repente, chega uma criança, as mulheres sentem que a sua vida foi amputada. Né? Muitas dizem, puxa, eu perdi a vida que eu tinha. Né? Enfim, isso concentrando nas mulheres, mas é uma questão um pouco mais ampla. Né? Homens, mulheres, pessoas não binárias, não importa, né? Têm se queixado demais dessa sensação de perda de liberdade e entram numa lógica de concorrência. Quem é que cuidou mais? Quem é que pode trabalhar? Quem é que pode sair para gozar? Quem é que já fez? Não conseguem muito viver uma parentalidade fora desse âmbito. Isso está muito invadido na cena. Então, a gente vai precisar lançar mão de outras categorias para entender, né, a incidência na subjetividade dessas questões da nossa época. E pensar, enfim, a parentalidade por outras vias. Então, eu disse que eu ia fazer dívidas. Vocês veem que as minhas dívidas, elas estão apontando que elas vão ser grandes, elas ainda estão em formulação. Né? Mas acho que eu vou concluir por aqui, depois a gente, qualquer coisa, discute um pouco mais. Gente, eu sou muito bem acompanhada, hein? Fala sério. Incrível trabalhar com essas duas, um privilégio e serem duas queridas. Nem sempre a gente tem essa... Eu tenho sempre o privilégio de trabalhar com pessoas muito queridas, mas essa mesa aqui é um arraso, maravilhoso. Eu pensei em trazer um trecho do que eu trabalho no Manifesto Antimaternalista, porque eu vejo que é o trecho que as pessoas menos se ocupam de comentar. Porque ele acaba tendo um começo mais voltado para a questão histórica, sociológica, e isso é um chão comum mais fácil para ser divulgado. Né? E uma das questões mais preciosas para mim ali no texto é tentar mostrar onde é que a psicanálise fica capturada pelo discurso maternalista, por essa ideologia que faz supor que o cuidado é inerentemente feminino e inerentemente da mulher. E acho que a graça desse pedaço é uma hora que eu bato fofo no Winnicott, e tudo bem, Lia? Vamos bater fofo no Winnicott, porque ele merece, porque a gente só bate fofo em quem a gente acha que tem caldo, né? Que tem alguma coisa. A gente está sempre batendo no Freud, né, Lacan, porque eles têm coisas que a gente tem que trazer para a nossa época. Né? E tem um texto muito importante, fundamental, que é muito usado como munição maternalista, que é a preocupação materna primária. Mas eu acho esse texto maravilhoso, porque ele é um texto que, se a gente desdobra, a gente reconhece a intuição winnicottiana, a genialidade, a sensibilidade dele. Então, é a parte fofa. Né? A gente reconhece toda essa qualidade que eu acho que é indiscutível, mas a gente percebe que ele dá um tiro numa coisa e acerta na outra. E, às vezes, eu já recebi críticas de uma... você não entendeu o Winnicott. Não é questão de entender ou não o Winnicott, mas ver, bom, talvez tenha alguma outra coisa ali que a clínica dele não permitia que fosse entendida. Era uma clínica dos anos 50, 60, né, naqueles primórdios, era uma clínica só de mulheres genitoras, e eu faço no texto uma distinção, usando genitora mesmo para quem gestou e pariu, e que acabam... bom, mulheres cis, heterogenitoras, com os seus bebês, por ser uma clínica pediátrica, não necessariamente existia uma queixa ali colocada como se costuma ter na clínica psicanalítica. Então, ele tinha um viés muito interessante, mas com as suas limitações, obviamente. Né? E numa época na qual essa divisão do trabalho estava super colocada, né? A mulher dos anos 50 é uma mãe de família que fica com seu filho. Quando ela trabalha, como eu digo, é um trabalho envergonhado, né? Aquele trabalho que as mulheres sempre trabalharam, mas meio envergonhadas, tentando ajudar ali o orçamento do marido, porque eram mães solteiras. Então, um certo constrangimento, que só nos anos 60 é que vai se assumir como as mulheres com carreira, que querem competir no mercado de trabalho de igual para igual com os homens. Então, é uma mulher que acha, sim, que a sua missão na Terra é, acima de tudo, ser mãe
e se ela não for mãe, ficou faltando alguma coisa. Então, quando o Winnicott trabalha com essa clínica e vai escrever a preocupação materna primária, ele está recebendo essas mulheres. É um texto no qual ele começa respondendo a Anna Freud, né, que a Anna Freud está dizendo uma coisa que eu acho muito interessante. Ela está no texto Problems of Infantile Neurosis Discussion, de 1954. Ela está dizendo, olha, gente, a gente pode botar tudo na conta da mãe, fala sério. E ele fala, não pode, mas vamos ver qual é o papel da mãe aí, né? Então é interessante, porque ele faz uma crítica à posição da Anna, porque ele vai mostrar como tem algo que o bebê vive nesses primórdios que precisa ser oferecido, sem o qual a gente vai ter problemas ali já de início na integração do que o Winnicott vai trabalhar com a questão do self, né, da integração do self. E precisam ser oferecidos por alguém. Nesse texto ele vai trazer também o ambiente, que é uma ideia fundamental para a gente explodir um pouco a categoria mãe, papai, criança. Seu ambiente pode ser pensado em termos de outras figuras, mas o problema é que o texto vai sempre se referindo ao final da gestação, ao parto, ao nascimento. Ele está sempre, quando ele vai usar os exemplos, quando ele vai falar destas mulheres em preocupação materna primária, ele está se referindo às genitoras. Ele não consegue evitar fazer essa, porque ele está com essas mães de bebês ali na clínica dele, né? E ao fazer essa avaliação do que se passa ali, ele vai dizer que a grande sacada de pensar a preocupação materna primária é não responder a esse acontecimento a partir da biologia. Diz que é uma questão identificatória e de sensibilidade, e hipersensibilização com o bebê recém-nascido, e que não passa necessariamente para a biologia. E aí cria-se um problema, porque ele vai criar uma questão sobre, se no fim todos os exemplos são colocados, ligados às genitoras, né, pessoas que pariam, só elas seriam capazes de experimentar esse estado meio enlouquecido da preocupação materna primária, né? E esse estado, que ele define como esquizoparanoide, é necessário para que o cuidador seja suficientemente bom para o bebê? São duas questões que estão colocadas ali a partir do que ele supõe. O estado que ele descreve, né, ela é o bebê e o bebê é ela, estado esquizoparanoide, dissociação, distúrbio, fuga, episódio esquizoide antemporário, patologia benigna, né? Então, a preocupação materna primária, como vocês sabem, é uma coisa que não precisa ser tratada, que muitas vezes se confunde com o próprio baby blues e que regride sozinho, novamente, né? Regride sozinho em torno de algumas semanas após o parto, né? A grande confusão que está colocada aqui é a confusão entre parto e nascimento. Parto é uma coisa que quem gestou, seja homem ou mulher, pode fazer. O nascimento é do lado de quem nasceu, né? Então, nem todo mundo que gestou e pariu é mãe, mas todo mundo que nasceu passou pelo parto, né? A gente tem não uma coincidência aí. Ao fazer esta confusão, ele faz supor que a melhor pessoa para cuidar de quem nasceu é quem o pariu, né? Mas, então essa é uma crítica antiga ao texto do Winnicott, né? Essa generificação do cuidado, essa confusão com quem gestou e pariu, isso é uma crítica antiga. Mas o texto tem coisas que a gente não pode prescindir devido à importância dele, né? Então, ele coloca 3 dificuldades para se alcançar a preocupação materna primária. A fuga para a sanidade, a pessoa não quer entrar nesse risco do qual ela pode não sair, né, nesse estado esquizoparanoide. A identificação masculina, isso é um puro caldo de maternalismo, né? E a inveja do pênis, né? Maravilhoso isso. Inveja do pênis é maravilhoso. Então, no primeiro caso, não pode confundir gostar do pênis e ter inveja do pênis, são duas coisas diferentes, né? No primeiro caso, trata-se de não ter saúde mental suficiente para mergulhar na experiência de dissociação. Então, a fuga pela sanidade, né? Daí a fuga para a sanidade. Como o próprio Winnicott diz, experiência esquizoparanoide, observada no puerpério, coloca o psiquismo sob ameaça de um colapso.
a gente vê isso acontecer na clínica. A gente vê surtos psicóticos, a gente vê doenças psicossomáticas, a gente vê vários desdobramentos aí desses excessos do nascimento de um bebê, né? No segundo caso, a mulher teria um impedimento ligado à dificuldade de se identificar com a feminilidade, né? Condição que o Winnicott considera necessária para alcançar a preocupação materna primária. Muito identificada com a masculinidade, ela encontraria dificuldade de se entregar à preocupação materna primária, fica subentendido que a qualidade desta posição é eminentemente feminina. O terceiro caso diz respeito à célebre postulação de Freud sobre a inveja do pênis, que não cederia lugar à promessa de ter um bebê, uma promessa compensatória, né? Não tendo pênis, a menina se contenta com a possibilidade de vir a ter um filho, de preferência menino, que já vem com o dito cujo acoplado ali, né? E tem muita... Aí eu acho que legal ler o Sérgio André, como ele vai tirar algum proveito até um pouco lúdico dessa formulação, né? Porque o próprio Freud vai dizer que o desejo humano não tem um objeto final, então que ele desliza, e por que então o pênis, o bebê, ficariam fixos nesses lugares para a mulher, né? Para Winnicott, na esteira de Freud, a preocupação materna primária equivale à própria assunção da feminilidade normal. Devemos lembrar, então, o que fazer com os homens transgêneros que pariram, não binários, e todas as outras possibilidades de pessoas que assumem o cuidado com crianças e bebês a partir de uma outra identificação, de uma identificação com o masculino, que não caberiam aqui na leitura do que é necessário para a preocupação materna primária para o Freud, para o Winnicott, né? Agora, por que é importante a gente voltar nesse lugar? Porque isso é uma munição perene. A gente pega no consultório casais de homens se perguntando quem que vai fazer a função materna para essa criança, né? A gente pega no consultório e o consultório ainda seria o lugar mais vantajoso, porque a gente pode trabalhar essa questão. Mas a gente pega isso no judiciário, a gente pega nas escolas, a gente pega nos hospitais, pessoas se perguntando quem que vai fazer essa função se não há uma mãe. Tem avó? Tem uma tia? De onde que vai vir isso? Que parece que para a própria psicanálise só poderia ser feita por alguém com uma identificação com o feminino tal que puder... Veja, nem uma mulher que tem uma inveja do pênis ou uma identificação com o masculino seria capaz de alcançar essa hipersensibilidade, né? Homens, então, esquece, né? Do lado, a questão a gente tem dois lados aí, do lado de quem pariu e do lado de quem nasce. E a confusão da ligação entre essas duas questões é que tem dado para a gente esses grandes equívocos clínicos, né? O Winnicott ele reitera que a ausência das competências maternas relacionadas à preocupação materna primária teria efeitos irreparáveis na constituição psíquica do bebê. E aí eu me pergunto, né, Daniela, como é que fica com a criança na creche, que é uma coisa que você tem perseguido há muito tempo, né? O autor descreve a mãe como aquela que oferece um ambiente no qual o bebê pode constituir seu self, sob pena de, não havendo isso, sofrer graves consequências psíquicas, né? Então, a generificação e a heteronormatização do conceito de preocupação materna primária é uma questão que se apresenta aos estudiosos já faz um tempo. Aqui não é exatamente um tema novo, né? O que eu trago como questão para mim é que eu acho que o Winnicott, sem perceber, sem poder diferenciar, é que ele, ao fazer uma indistinção entre parto e nascimento, entre o bebê que nasceu e a mãe que pariu, ele acaba por descrever também o que se passa no plano da perinatalidade. Então, ele descreve, eu entendo que o que ele está descrevendo ali, como esse funcionamento esquizoparanoide, ele está descrevendo no plano da perinatalidade, ou seja, quem viveu a gestação, parto, puerpério. Ele também está descrevendo as necessidades de um bebê para a sua constituição psíquica. E a confusão se dá quando ele acha que quem gestou e pariu, por estar passando por uma crise, aspas, esquizoparanoide, isso seria a condição de hiperidentificação, hipersensibilidade. E aí a gente tem um problema
clínico importante, na medida em que a gente observa, bom, obviamente, nem todo mundo foi cuidado desde os primórdios, estou falando de um bebê recém-nascido, pela pessoa que pariu, o que já cria uma situação suposta de comprometimento psíquico ali nos primórdios para grande parte da população mundial. E no livro eu trago também algumas sociedades tradicionais africanas nas quais o hábito arraigado, milhares de anos, é de que, ao nascer o bebê, ele não é cuidado pela genitora, ele é cuidado pela avó ou por outras mulheres, e a genitora só tem contato com o bebê para amamentar. Então, justamente aquela pessoa que está ali, vivendo aquela experiência extrema de ter parido, da perinatalidade, não vai ser a pessoa que vai fazer esses cuidados que estariam colocados na preocupação materna primária. Então, você já está pensando, não um caso isolado na nossa sociedade, uma criança que foi adotada por outra pessoa, a gente está pensando num modus operandi mesmo, de uma certa cultura, e a gente sabe disso a partir de mulheres que chegam na França e fazem, a gente tem um vídeo muito interessante que circula no Instituto, que é um trabalho da Christine Davaudian, na qual ela recebe mulheres egressas de vários países da África, falando, eu estou tendo o meu segundo filho aqui e estou estranhando muito, porque só esse filho é meu, sou eu que cuido dele, porque da onde eu vim, assim que o bebê nasce, a gente é super cuidada pela comunidade, o bebê é cuidado pela avó, e a gente quase não tem acesso ao bebê. E o bebê chama a avó de mãe, me chamava de meio de irmã, eu não tinha nenhuma ascendência sobre meu filho, porque só quando eu for avó é que se esperava que eu teria essa posição. Então, são culturas nas quais a cuidadora principal não pariu, né? São as avós, poderiam ser as babás, poderiam ser outras pessoas, né? Então, o erro está em supor que a preocupação materna primária, ou esse estado de dissociação observado, ele é necessário para preencher ou para atender as necessidades de um bebê recém-nascido, né? Além disso, o Winnicott se equivoca ao interpretar a preocupação materna primária como um fenômeno exclusivo de genitoras identificadas com a feminilidade. E isso a gente pode observar em homens trans que pariram e que também se veem atravessados por essa experiência. Pedir para marcar e não olho, né? Maravilhoso. E eu queria fazer uma observação que ontem, nos seminários maravilhosos que foram apresentados pelo terceiro ano, que eu agradeço muito, foi muito lindo, a gente teve uma apresentação da Edna Granja, querida, que traz ali uma leitura da perinatalidade pelo texto Escute as Feras, que me trouxe assim, muita alegria de esse retorno de um material tão bonito, que vai dizer justamente dessa outra parte que o Winnicott está trazendo como necessária. Como só quem levou a patada do urso e está lá se organizando com as cicatrizes, teria em condição de se sensibilizar com o bebê como parte daquilo que o urso levou do próprio corpo, usando aqui um pouco as imagens que a Edna traz, lindíssimas, em breve nós leremos isso em algum lugar. Veja, no consultório, o consultório está cheio de mulheres que acabaram de parir e chegam destruídas, desfiguradas, se havendo com uma experiência que, para algumas, é muito intensa, e que não se sentem capazes de cuidar do bebê por causa disso, porque estão tomadas. Ou mulheres que chegam tão confundidas com a própria criança, que isso não ajuda, atrapalha, né? E que aqui o Winnicott está trazendo como uma condição. Então, eu acho que o Winnicott, sem querer querendo, como diz o Chaves, né, ele vai marcando para a gente pistas importantíssimas sobre a perinatalidade, que é um campo que nos interessa, né, e trazendo, como ele sempre traz nos textos dele, a importância desses primórdios para a constituição psíquica. E a gente comprou essas duas coisas juntas. E essa munição é muito forte, ela ainda aparece na nossa clínica, ainda aparece na suposição de que quem gestou e pariu é o padrão ouro da parentalidade, da possibilidade de cuidado com as próximas gerações. Enquanto a gente não desmonta, não desarma esta bomba, a gente segue reproduzindo um olhar de suposição, de um saber, de uma competência e de uma naturalização, por que não biológica, no fim,
ao cabo, você está dizendo que tem a ver com a genitoriedade, né? Com a experiência do parir para o cuidado com as próximas gerações, e isso é a bola de ferro que a gente se coloca, né? Então, a partir daí eu vou no livro desenvolvendo mais a questão da constituição psíquica e das suas condições, para tentar tirar esse núcleo duro aí, do que se repete eternamente na nossa visão do lugar da mulher na economia de cuidados, na economia reprodutiva, e na ideia que as mulheres mesmas carregam, que isso faria delas imprescindíveis e sem as quais o bebê pereceria. A gente está aqui com duas, não vou citar nomes, tá? São duas alunas que vieram de Minas Gerais, que depois eu queria até ver se elas se cruzam aí. As duas são mães de bebês que estão aleitando, que deixaram seus bebês, que vieram para cá. E a gente estava comentando que, há um tempo atrás, isso não era pensável, que se em outro ambiente, que não fosse um ambiente divertido como esse, provavelmente alguém perguntaria: com quem ficou o bebê? Como assim, minha senhora? Né? Não, ficou com alguém que é capaz de cuidar, porque nós somos muitos, não todos, porque há necessidade de uma sensibilidade, como o Winnicott explica aqui, uma hipersensibilidade, uma identificação, mas somos muitos, e nem sempre somos as genitoras, né? Então, eu queria fechar agradecendo a presença de todos vocês e das minhas queridas colegas nessa mesa. Então, acho que não. Só se a gente entrar... a gente calculou essa mesa para 11h50, porque o cinema vai ter sessão de cinema. Isso aqui não é cinema, isso aqui é sessão de cinema. Então, a gente não calculou a nossa mesa com muito espaço para perguntas, mas eu acho que dá para ter uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Então, vem, meu bem. Bem, é bonito a gente, na finalização do curso, né, receber uma mesa de presente, com pagamento de dívidas, novas dívidas, muito gostoso, assim. Mas eu queria comentar essa fala final de Vera, né, porque eu sinto, Vera, que os incômodos, os questionamentos que tu faz ao Winnicott foram também o que por muito tempo me distanciaram, assim, talvez por vir, né, de um campo social, como eu vivo falando para as meninas, e das leituras feministas mesmo. Esse lugar da mulher é um lugar que, por mais que seja relativizado, ainda produz uma certa agonia. Mas eu acabei levando ele para o texto que você citou e me reaproximando dele, porque eu acho que dá para a gente desdobrar, trazer o Winnicott para o tempo de agora e pensar pelo menos em duas direções. Assim, eu acho que, primeiro, é preciso dar condições para essa mãe, para que ela se ocupe dessa devoção que pode ser necessária nesse contexto. E acho também que é preciso complexificar a noção de ambiente, né, para que a gente pense num contexto que pode ser suporte. E desse contexto faz parte mãe, pode fazer, né? Mãe, mais pais, cuidadoras, como a Dani estava falando, e outras pessoas, assim. Então, para mim, vem sendo um pouco saída, e saída principalmente porque esse lugar da mulher continua me causando agonia. Eu acho que a Vera nomeia no final as discussões sobre a economia do cuidado, as repercussões da economia do cuidado. Eu senti muito isso na fala da Thaís. As repercussões da economia do cuidado na saúde mental, na vida das mulheres, eu acho que é uma coisa que a gente precisa problematizar, e a gente só consegue problematizar isso se a gente trouxer os autores, o próprio Freud, para o tempo de agora, e permitir que essas leituras marcadas e atravessadas pelos reconhecimentos, enfim, das desigualdades sociais e estruturais mesmo, chegue na nossa clínica e nas nossas reflexões. Então, queria só compartilhar essas duas saídas que, para mim, vêm sendo importantes. Sempre que eu falo isso, é bom você ter feito esse comentário, Edna, obrigada, mas assim, a importância do cuidado, porque
um risco de falar isso que eu acabei de falar, é falar assim, o bebê é uma batata quente que a gente não quer segurar sozinha, pega aí e vamos dividir. E, na verdade, a ideia seria, o cuidado é tão primordial, e eu acho que eu vou ter que escrever isso em outro lugar, porque assim, o cuidado é tão primordial que todo mundo deveria assumi-lo em primeiro plano, né? E não como algo do qual cada um quer se livrar. Estamos sobrecarregadas, queremos compartilhar isso, mas como sociedade, de uma forma genérica, né? Numa forma, não só cuidado com as crianças, mas com os cuidados entre nós. Né? Mas a ideia é justamente botar o cuidado em primeiro plano. Né? Sim. O microfone não está aí? Não, ele está comigo aqui atrás, porque eu ia fazer uma segunda fala. Lia, que está falando aqui, Vera. Posso falar? Só uma coisa? Na verdade, eu vou continuar só o que a Edna falou, mas eu preciso compartilhar isso. De um lado, a emoção de ver essa mesa, e, de outro lado, o orgulho de fazer parte do Gerar, que é uma coisa absurda de boa. Assim, eu preciso falar disso, né? Essa fala de vocês, completamente século XXI, já indo para quase século XXII. E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte do Gerar, talvez principalmente pela falta de atitude de idolatria com Lacan, com Winnicott, com Freud, que é o que faz a gente parar no tempo e andar para trás. Né? Então, é linda, linda essa mesa. Eu não sei se vocês gravaram, acho que isso precisa ser compartilhado. E eu acho, sim, Vera, gente, para quem não me conhece, eu sou Lia, trabalho muito com Winnicott, inclusive no Gerar, a Vera brincou comigo, e eu quero dizer que é isso que essa é a nossa tarefa, é trazer o ouro que o Winnicott tenha, e o Freud e o Lacan, para o que a gente está vivendo agora. Né? Então, é isso que vocês estão fazendo, a gente precisa combater isso mesmo. Ano que vem, eu pretendo fazer uma pesquisa sobre holding hoje, né? E que passa por tudo isso que vocês estão falando, tem a ver com centros concêntricos e toda a discussão de como a cultura tem que dar holding para todos nós. Linda mesa, parabéns, eu só não consegui me conter. Obrigada. Bom, e agora a gente tem cinema, né? Vai rolar um cineminha, Buli? Agora vai rolar o lançamento da revista Traço. Eu peço para todo o corpo editorial para vir aqui à frente, para a gente lançar o segundo volume da revista. Já é agora, né? 5 minutinhos do quê? Não, porque era 10. Então tá. O pessoal do corpo editorial, se puder vir aqui. A Dani já está aqui. Que chique, corpo editorial. Vem, Paulo, vem. O Augusto? O Augusto, não foge não. Tatiana. Se eu falo Paulo, já vem uns 3, né? Não, já tomei. Estavam lá no boteco, que lindos. Rafael, que maravilha. Cadê a Tati? Tati, linda, vem. Vem, Tati, que tem um homem demais chegando. Vem, vamos equilibrar esse trem aqui. Você fala. Eu falo. Bom, pessoal, serei breve. A nova edição da Traço sai hoje. Com algumas coisinhas faltando ainda. A gente teve um problema com uma das entrevistas, mas eu acho que isso é legal de algum modo, porque quer dizer que a gente está entrando em novas searas. Agora as entrevistas, a gente vai disponibilizar os vídeos das entrevistas também, feitos aqui pelo nosso querido Bully, que faz um trabalho fantástico com isso. E é isso, é uma edição que eu acho que está bem, bem bonita, assim, eu pessoalmente olhando depois o conjunto. Olhando, vocês vão fugir, né? Olhando o conjunto da edição, assim, eu achei, nossa,
deu uma composição muito legal. Existe um dossiê ali no meio, que a gente resolveu não nomeá-lo enquanto tal, mas ele está lá presente, de textos, enfim, sobre alguns temas em comum. Tem textos também que a gente recebeu, um texto do Guilherme Oliveira, bem legal, um texto lindíssimo da Bernadette. Cadê a Bernadette? Lindíssimo mesmo, uma coisa impressionante. Então é isso, espero que vocês possam todos ler, discutir, lembrando que a Traço recebe textos para avaliação, para publicação, a gente gosta muito de receber os textos, então eu queria reiterar esse convite para que vocês enviem. E também agradecer o trabalho de todo mundo, né? Acho que agradecer não porque a gente está todo mundo junto nisso, né? Mas acho que é um trabalho muito gostoso, assim, uma construção coletiva que acho que de algum modo é feito pelos editores, mas que é dentro de um conjunto do Instituto, né? Então é isso. E agora a gente vai passar alguns trechos da entrevista que vai ficar disponível, porque é uma revista digital que tem o link e tem 2 entrevistas gravadas com a Isildinha Batista e com a Dominique Fingerman. Então, a gente vai passar alguns trechinhos aqui. Ok? A gente pode sair. Pode sair. Eu vejo que eu faço uma militância à medida que eu vou para todas as escolas, falo em todos os lugares, né? A militância de poder levar esse tema, né, a escolas que antes não pensavam especificamente nessa questão, como a Sociedade de Psicanálise, né, o SED Sapiente, o CEP, enfim, tantas outras, né, que eu tenho falado no Rio, aqui, Fortaleza, Porto Alegre. Quer dizer, eu acho que essa demanda por entender melhor clinicamente essa questão, porque eu tenho uma visão metapsicológica do racismo, então, que toca a saúde mental, né, que é totalmente diferente do trabalho que o movimento faz, né? O movimento é uma luta importantíssima, né? Pelos direitos. Essa manhã me emocionei muitíssimo porque ouvindo o jornal, eu vi que tem um musical sobre o Martin Luther King, que é para mim uma figura emblemática, né? Tanto ele como Nelson Mandela, e como ele foi importante. Agora eu até pensei, eu preciso tomar cuidado para ir nesse musical, porque acho que eu vou me emocionar muito de ver essa história, né? E toda essa gente foi muito importante para nós, né? Seja aqui ou seja em qualquer continente que essa luta se deu, é importante, né? Porque o racismo, ele nos atravessa a todos, todos nós somos racistas, brancos e negros, porque o racismo está no tecido social. Agora, de que maneira nós somos atravessados pelo racismo é que vale a pena pensar e precisamos pensar, não é nenhuma questão de valer a pena, precisamos pensar, né? Eu acho que a racialização do negro funcionou de uma maneira muito cruel e persistente até aqui, né? Agora que nós falamos na racialização dos brancos, nós temos uma outra perspectiva também,
né? De pensar e estudar o outro lado e ver como as pessoas são atravessadas por essa questão. Somos todos atravessados, né? Então não tem como não pensarmos, né? Eu acho muito interessante, né, que você fala sobre esses convites a diferentes instituições, a diferentes escolas de psicanálise, que a gente sabe que aqui no Brasil tem toda uma questão de disputa interna no campo psicanalítico entre essas escolas. E você fala também sobre essa luta, que é uma luta não apenas do nosso continente, né, mas que está em todo lugar. Onde houver essa luta, é uma luta que nos diz respeito. Seria a raça, a questão do debate racial, um dos pontos de furo entre esses muros que se criam entre as escolas de psicanálise? Eu acho que sim, né? Embora quando a gente fala em raça, a noção de raça caiu há muito tempo, né? Assim, cientificamente falando, não pensamos mais em raça, mas estamos de tal forma atravessados por essa diferença posta, a princípio racialmente, que a gente ainda repete isso, né? Quando a diferença deveria ser étnica, né? A etnia, ela é muito mais ampla, pensar um povo etnicamente, porque a gente pensa a cultura, as diferenças e os traços, né, de toda a ordem, de toda a diferença, mas de uma maneira muito mais ampla, muito mais, eu diria que te permite pensar, né, e incluir. Acho que é mais inclusiva a noção de etnia, porque você tem respeito a um outro povo. Obviamente, sim, né, quer dizer, à medida que o racismo nos atravessa a todos e tudo, né, inclusive essa diferença entre as escolas de formação também é atravessada por isso. Eu vejo, quando eu vou falar nas escolas, que a maioria, a grande maioria, esmagadora maioria, são de psicanalistas brancos, né? Nós temos poucos psicanalistas negros, né? Muito poucos agora, com as escolas abrindo, né, para cotas, né, nas escolas de formação, desde da sociedade, todas as escolas de formação estão abrindo para cotas. Então, eu acredito que em pouco tempo nós teremos muito mais analistas negros, né? Mas eu penso que até lá nós precisamos que os analistas brancos entendam essa questão, porque ela é muito grave, né? Nós estamos falando de saúde psíquica, né? Quando a gente pensa metapsicologicamente essa questão, a gente pensa na formação do sujeito, né? Que já na sua formação já tem uma questão, né? De algumas fragilidades, e é tão grave essa história porque durante muito tempo eu acho que houve um silêncio em relação a que hoje a luta antimanicomial mudou esse retrato triste, né, das instituições que acolhiam aqueles que estavam adoentados psiquicamente. Mas a grande maioria dessas pessoas internadas no que a gente conhecia antes por Juqueri, e as tais clínicas públicas, né, os hospitais públicos nem eram clínicas, hoje que a gente diz isso, eram de negros, né? E eu sempre pensei que isso não era aleatório, que haveria de ter alguma questão, porque nós, os negros, né, nos desorganizávamos psiquicamente muito mais do que os brancos. E foi isso que me levou a estudar, isso que me leva hoje a estar podendo falar em vários lugares, que eu acho interessante. Não se trata de rivalizar ou de acusar quem quer que seja. Eu acho que esse não é o momento é de aprendermos, o momento é de pesquisarmos, né? Nós conhecemos muito pouco sobre a formação do sujeito negro e conhecemos muito sobre o sujeito branco, né? Um analista negro consegue aprender bastante de como atender um branco, mas um analista branco não entende como atender um negro. E não é da noite para o dia que você... E também não concordo com isso, né? De que brancos serviriam para atender brancos e negros para atender negros, né? Isso seria um absurdo, senão daqui a pouco a gente tem que ter toda a comunidade LGBT queria mais, vai ter que formar analistas LGBT para poder ter... Não, isso não é... O meu modo de ver é empobrecedor. Nós somos seres humanos e temos que aprendermos a nos percebermos, estudarmos e nos cuidarmos enquanto seres humanos, né? Claro que você tem diferenças, o racismo nos atravessou de formas muito diferentes, o racismo está muito ligado à questão de classe, né? Infelizmente, né? A grande e esmagadora maioria das classes menos favorecidas é de negro, né?
Nós não tivemos acesso à escola, à educação, né? À saúde, né? Ao trabalho, sempre subalterno e de maneira, né, sem condições humanas de trabalho, né? Eu diria condições subhumanas de trabalho. Então, poder olharmos, isso está favorecendo, eu percebo, à medida das minhas andanças, que até essa questão sobre a diferença de classe que implica, né, o analista branco não conhecer o universo negro, né? Como pensar? Então, nós estávamos muito mais facilmente patologizados, digamos assim, rapidamente, pelo olhar branco, né? Que não conseguia, de uma certa maneira, entender nosso processo. Ser negro é ser desprovido da sua identidade o tempo todo. Isso é muito difícil. Para vocês que estão aqui no meu consultório, a primeira coisa que vocês fizeram foi elogiar meu consultório, que lugar bonito, etc e tal. Às sextas-feiras eu coloco branco. Subindo nesse elevador, recente, uma pessoa me perguntou, uma senhora me perguntou no elevador, você pode me indicar uma babá? Quem era eu naquele momento? Eu sou à medida em que o olhar do outro e à medida que vocês me reconhecem. Para vocês eu sou a psicanalista, para aquela pessoa eu era uma babá. Não que ser uma babá fosse algo, né, é um trabalho, uma coisa maravilhosa, quem pode cuidar de crianças e cuida de crianças, né? Mas a questão é como eu sou desprovida do meu lugar ou da minha identidade permanentemente. Então isso é desorganizador para o sujeito negro. E se ele não tem uma boa estrutura psíquica, né, ele está o tempo todo fora do lugar dele. Então, o tempo todo, mesmo que a gente adquira, né, uma possibilidade econômica da classe média, você não está nesse lugar, né? Porque no imaginário social, o negro não ocupa determinados lugares. Não é médico, não é psicanalista, não é engenheiro, né? E assim por diante, porque todas essas profissões antes eram exclusivamente para os brancos. Então, isso é muito difícil, né? Inclusive, eu acho que eu tenho visto, por exemplo, né, participando de um grupo também muito interessante de trabalho, um grupo de psicanalistas que fazem atendimento no CRUSP aos alunos negros, né? Que é muito triste pensar essa questão, porque já tivemos alunos que se suicidaram. E por que se suicidam? Porque entram para a USP e quando entram para a USP, às vezes eu tinha a sensação de que era uma inclusão para excluir, né? Porque entram para a USP numa condição muito diferente dos alunos brancos que vêm de escolas muito boas, que têm uma educação geral muito boa, né? Ou foram viajar, conhecem, falam outras línguas, fizeram intercâmbios, e os alunos que chegam ali os professores pressupõem que eles conhecem uma série de coisas, né? E não conhecem, né? E ficam desesperados, porque não dão conta e são recusados, né? Na hora de formar grupo de trabalho, ninguém quer fazer junto. Então, vamos pensar melhor, é que eu tenho dito nas escolas, tudo bem, vamos incluir, mas o que que nós vamos fazer? Não sei, eu não tenho também uma receita, mas o que eu acho é que não basta colocar ali, porque é colocar num lugar que antes era reservado só para o branco, que ele não tem o hábito, o costume e não tem toda a formação para estar ali, é excluir, né? E levar essa pessoa a adoecer, né? A ela entender que eu não tenho, né, essas condições. Claro que a minha formação, por exemplo, a possibilidade que eu tive na vida é totalmente diferente. Quando eu cheguei na França, as pessoas tinham muita paciência de estar comigo, de me ensinar, de me falar, leia isso, faça aquilo, vamos discutir. Eu participava de vários grupos de discussões. Quer dizer, eu fui adquirindo condições e de conhecimento. Agora, os alunos que estão chegando para as escolas, sejam de psicanálise ou nas universidades, eles chegam de uma realidade totalmente diferente, principalmente das escolas públicas, que são as melhores universidades, são universidades públicas, né? Mas chegam para as universidades em uma outra condição, né? De muita falta, né? De muita dificuldade mesmo. Então, como pensar essa inclusão, né? Como fazer essa inclusão e que de fato ela seja uma inclusão, porque até aqui tem sido difícil. E por
por isso que eu falo que a gente precisa falar de supervisão justamente para que não tenham um mau uso da supervisão, que seja fora das instituições ou nas instituições, ou numa própria escola, como a escola do Fórum do Campo Lacaniano. Porque realmente na crise de 1998, vocês não tinham nem nascido, mas que produziu, é uma crise que produziu o Fórum do Campo Lacaniano, mas que continua, porque eu acho que a diferença entre as instituições do campo freudiano e a AMP ela continua. 20 e poucos anos depois, não sei quanto tempo, a gente está tentando reduzir essa... Mas nessa crise tinha uma coisa assim que era flagrante, que as pessoas faziam análise com colete Soler e ia fazer supervisão com Miller, ou vice-versa, mas era mais essa fórmula, porque o Miller respondia, e a Colette Soler, ela se calava. E aí as pessoas faziam um manejo. Então, eu estou falando do século passado, mas eu imagino que no século do Freud também devia ter isso, e eu imagino que isso tem essa inclinação do supervisor a relaxar um pouco, porque eles estão se calando todo o dia inteiro. De repente chega um simpático supervisionando, e aí a gente começa a bater papo. E aí o simpático supervisionando, quando ele vai fazer análise, que ele encontra um analista que se cala, antipático, então tem uma simpatia que rola na supervisão, e que se opõe à antipatia do psicanalista, ou apatia, mas pode ser interpretado como antipatia do psicanalista em relação ao analisante. Então, também rola esse mau uso da supervisão. Eu estou entendendo que se a gente vai, na supervisão, falar de si, passar seu próprio trabalho, que acontece ali, essa resposta, né, é uma resposta sobre o supervisionando, né? Aquela que ele não obtém em outro lugar. Isso é muito curioso, muito interessante. E tem algo cíclico nisso. Quer dizer, você pega, quando o Lacan, no seminário 1, 2, ele está falando da crítica que ele faz ao Chris, né? Ele está falando, a crítica justamente ao analista que responde, né? Fala, não, eu vou te contar o que aconteceu, o que está acontecendo, entra justamente na questão do saber, né? E aí parece que é isso que se tira, então o analista não faz mais isso, aí volta na supervisão, né? Quer dizer, esse conforto da resposta, assim, né? O conforto da resposta, e por isso que quando a supervisão responde de uma maneira que desconforto, fica chato. Isso é uma coisa do Eddington que é engraçado, eu não encontrei a referência, eu acho que está no meu livro, que ele que fundou o Instituto de Berlim, com aquelas regras, assim, aquelas frequências e tudo, ele mesmo, ele tinha feito análise passeando com Freud na volta do lago, não sei o quê. Ele tinha feito alguns meses assim de passeio, uma psicanálise peripatética. Isso é muito curioso, porque às vezes eu acho que os analistas eles têm muito medo da institucionalização e acham que tem que burocratizar porque está institucionalizando. Aí tem que criar regras, porque senão foge do controle. E aí tem uma... Para mim sempre parece uma falta de aposta nos sujeitos que estão ali, né? Querendo construir É por junto. isso que eu friso essa questão da exigência, que não é uma coisa burocrática, não é uma coisa assim, de uma cartilha. Quando o Lacan fala a supervisão se impõe, isso que eu tentei explicar, ela se impõe justamente por causa do inapreensível do ato analítico. E que ela se impõe uma exigência ética. Inclusive, sempre cito essa frase, deve ter me ouvido falar 1000 vezes, essa frase do seminário Sintoma, que um analista, para funcionar, precisa ser dois. Um para estar na poltrona
e o outro para explicar o que ele faz. Então tem essa exigência. E tem uma frase de Lacan, em um dos últimos seminários também, onde ele fala do ensino dele como experiência de supervisão. Por isso que é isso que eu acho importante preservar numa supervisão. Ele fala que o enunciado do que acontece na prática, na experiência clínica, ao ouvir o enunciado do que acontece na experiência clínica, tem efeito de supervisão. Que o testemunho de uma experiência que eu especifiquei como sendo analítica e minha, é suposto como verídico. Ver até onde essa experiência me conduz, pelo seu enunciado, tem valor de supervisão. Em francês, controle, e ele fala, eu sei o termo que eu estou usando. Tem valor de controle. Que você também cita o Lacan falando que é para deixar o supervisionando fazer, né? Ah, sim. E encorajá-lo a seguir seu movimento. Vai dando corda na pipa. Eu fico pensando se ele não fala para dar corda para ver se a pessoa se enforca. Ou seja, enfim, deixar a pessoa assumir plenamente o que ela tem para trazer da clínica dela. Eu achei isso assim curioso. Tem a ver com o quê? Evitar que entenda, descobrir o estilo do supervisionando. Então, é uma frase também muito no final do ensino de Lacan. Então, porque a gente sabe que a própria experiência da psicanálise faz o Lacan modificar os conceitos que ordenam, que dão um contorno à experiência clínica. Eu acho que isso é uma frase extraída da própria experiência dele de supervisão. Ele fala isso, eu retomo a frase do Lacan, ele fala, no começo eu deixo eles fazer qualquer coisa que nem rinoceronte, inclusive ele usa essa palavra, que nem rinoceronte, não sei se ele fala numa loja de porcelana, mas enfim, vai. E depois, no segundo tempo, eu não sei como ele faz, eu faço eles perceber os equívocos, como eles estão, os equívocos e as equivocações. E eu acho que essa menção do Lacan é coerente com o analista se autoriza de si mesmo. Então faz. O que se faz? O que se faz quando se faz o analista? Aí esbarrou, o paciente se apaixonou por você, pulou no seu pescoço, que nem para o Breuer. Então, que vai, não é eu te autorizo a te autorizar, mas vai lá, que é essa autorização que te faz te colocar nessa encrenca, que é o manejo da transferência. E aonde que se esbarra? Nos limites que vai te fazer, nos limites que vão se transformar em equivocação, e que forçosamente vão se transformar em equivocação, é a equivocação do sujeito suposto saber, e esbarrando nessa equivocação que você vai se orientar. Então, de novo, ele põe um carro para trabalhar. Vai lá. E aí agora? E agora? Esbarrando nessa meleca, que faz? Eu acho que muito alinhado com o que você está dizendo. E que é de não deixar a supervisão entrar nessa espécie de lugar de garantia. Né? Quer dizer, que é um pouco o que acontece quando alguém procura a supervisão como, né, algo que vai referendar o que está fazendo, vai falar se está certo ou se não está errado, que entra nesse lugar de uma garantia. Né? Quer dizer, bom, então tem alguém que vai me dizer se aquilo que eu estou fazendo é analítico, né? É isso que eu devo estar fazendo. E aí é uma posição que ela é inocupável, não sei se isso... que não pode ser ocupada de nenhuma maneira. Né? Quer dizer, então tem essa radicalidade do lugar do supervisor. Né? Quer dizer, não se trata de julgar nada do que se escuta enquanto supervisor, porque não é disso que se trata. Né? Tem outras questões que são interessantes, que sempre rola, fazer supervisão com seu analista ou não. Fazer supervisão com diversos analistas. Então, a história de fazer supervisão com vários analistas, que é justificável pelo fato de é bom ouvir várias vozes,
vários saberes diferentes, ou é importante você se expor com diversas pessoas e não ficar num laço íntimo com alguém que vai te orientar. Então, você vê que cada coisa a gente pode, dependendo de como se pratica, fazer análise, fazer supervisão com o analista pode ser extremamente interessante e válido em algum momento da análise. Em algum outro momento é impossível. Então não tem, você vê que não tem regra. Mas aí a cada momento a gente precisa tomar cuidado de como que a gente vai usar. Porque a gente tem coisas bizarras às vezes. Alguém que vai fazer uma supervisão e que fala, bom, eu já supervisionei esse caso com fulano, ciclano, beltrano, eu quero saber o que você vai me dizer. Isso é um pouco complicado, mas ao mesmo tempo você pode dizer, mas essa pessoa fez esse exercício com diversas pessoas e aí você pode falar, então, okay? Você pode retrucar, você pode relançar a pergunta. Então, em cada um, como que você escutou alguma coisa diferente do seu manejo desse caso? Tem o lugar do trabalho. Quem que está trabalhando na supervisão? Né? Quer dizer, tem essa inversão, né? O que você tem para me dizer sobre esse caso que eu estou trazendo? Bom, não é bem por aí. Né? É engraçado que, de novo, o lugar do trabalho. Por isso que a gente fala que o trabalho do analisante. Do analisante. Na supervisão. E tem uma outra coisa que é importante saber, é importante dizer, que justamente o lugar da supervisão ele tem que ser mantido numa escola de psicanálise justamente como mais um lugar onde o suposto analista vai se pôr na posição de analisando. Mais um lugar, porque realmente para tentar diminuir todos os mal-entendidos em relação a uma escola de psicanálise ela é feita para isso, para colocar as pessoas e os supostos analistas nos seus devidos lugares, ou seja, de permanecer no lugar de analisando. Isso dentro e fora das escolas de psicanálise. Então, analisando, ou seja, o lugar do trabalhador. Do jovem analista. Né? Do jovem analista. Cada vez que eu fazer uma supervisão, infelizmente a gente porque a gente não se dispõe muito a isso por causa de muitas coisas, mas a minha melhor maneira de me sentir uma jovem analista é fazer supervisão. A gente não se dispõe, mas eu quero dizer também uma coisa, e daí para mim eu não posso terminar sem falar isso, a importância da escola de psicanálise para mim, e para mim me colocar numa posição de jovem analista, colocar numa posição de analista sempre ao trabalho, de me interrogar e de me expor, não de me expor assim, dar uma palestra, fazer uma coisa, mas de me expor numa continuidade, o tempo inteiro. Estou me expondo numa reunião, estou me expondo num cartel, estou me expondo num curso, me expondo num seminário. Expor justamente esse não saber que faz trabalhar e que faz essa ignorância que faz trabalhar um saber possível sobre a análise. Então, realmente, a palavra de ordem de uma escola é todos ignorantes. Todos ignorantes. Isso. Todos ignorantes, vírgula. Então, vamos fazer cartel, vírgula. Vamos fazer supervisão. E quando precisar, vamos fazer análise de novo. Gente, agora é samba. Então, gente, é aqui na própria rua, nessa calçada mesmo, virando à esquerda, no número 1007. Tá? Então, sai, vira à esquerda, não atravessa a rua, no 1007, calor de 34 graus.
Vamos sambar. Lá dentro tem ar-condicionado.